Bom, a gente volta a conversar aqui com o Rodrigo Orengo, que no início aqui do Band News em Alta Frequência já trazia um dos destaques, né, um dos debates desse relatório final da CPI da pandemia, falava do indiciamento, da inclusão, né, do nome do senador Luiz Carlos Reins entre os indiciados. A gente teve também outras inclusões, né, Orengo? O próprio governador do Amazonas, que não estava inicialmente contemplado aí entre os indiciados, secretário de saúde de lá. O que você nos ajuda a entender do que mudou? Tá, mudou depois de muita pressão, viu, Gabi? A gente viu aqui na CPI, né, uma pressão enorme desde ontem de integrantes da CPI e daquele grupo majoritário, daqueles 7 senadores que formam a maioria e queriam, alguns senadores, inclusões de trechos lá no relatório final, né? O senador Eduardo Braga chegou até a ameaçar não votar favorável ao relatório se não entrasse o governador do estado dele, Wilson Lima, e também o ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo. A avaliação geral aqui da CPI é que o senador Eduardo Braga tinha feito um voto em separado, tinha ali consistência, então foi colocado no relatório final. Então ele vai votar favoravelmente. O relatório vai ser aprovado, sem grande dificuldade. Ainda um pedido até do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tirar do relatório alguém que foi colocado na última hora, um senador. Isso gerou um constrangimento. O senador Luiz Carlos Reins, foi um pedido do senador Alessandro Vieira, alegando que o senador Luiz Carlos Reins estava difundindo desde o início da CPI fake news, notícias falsas, trazendo pesquisas que diziam respeito lá a medicamentos sem eficácia comprovada e com a ineficácia comprovada, e em função disso teria que ser incluído no relatório, até porque o presidente estava sendo acusado, o presidente da República também de difusão de material falso, notícias falsas no relatório final. Seria algo equânime na avaliação do senador Alessandro Vieira, o que foi de imediato aceito pelo relator, e gerou um constrangimento, porque eu não recordo, viu, de um senador, um parlamentar da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, ser alvo de um pedido de indiciamento no relatório final. Não recordo realmente de CPIs que fizeram isso. De qualquer forma, vai para o voto. Então a gente vai ver agora na volta desse período aí de 1 hora de descanso dos senadores, eles retornam, vão discutir o assunto, cada um vai ter 15 minutos para falar, já são mais de 7 oradores aí inscritos, e depois é a hora do voto. Vai para o painel, cada um vota e quem tiver maioria vence. Agora, o mais importante é o seguinte, depois da votação do relatório, que deve ser aprovado, a gente tem uma pressão enorme no Ministério Público para que isso tenha consequência, para que o relatório da CPI não fique apenas no papel, para que tenha desdobramentos. A gente fala em indiciados, mas a CPI não tem o poder de indiciar. Ela sugere indiciamentos ao Ministério Público, e aí vai caber, por exemplo, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dar encaminhamento a esses indiciamentos com base nas investigações da CPI ou não, ou arquivar o que está solicitando a CPI. Então, já amanhã, os senadores querem estar lá na Procuradoria-Geral da República para pressionar para que esse relatório tenha desdobramentos aqui no órgão de investigação. E aí tem alguns pedidos também, né, que geraram certa repercussão, né, Orengo? Por exemplo, o pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja afastado de todas as redes sociais justamente por essa amplificação ou esse poder, né, de amplificação que as redes dão ao presidente quando ele compartilha notícias falsas. A gente não sabe muito a viabilidade de uma sugestão como essa, né? É muito difícil que tenha realmente um efeito prático, mas é um pedido que está sendo encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Naquele inquérito ainda das chamadas fake news, né? Então, como o relator é o ministro Alexandre de Moraes e já determinou o afastamento de investigados, e isso acabou ocorrendo, o caminho seria esse, adotado pelos parlamentares. Colocaram isso em votação, foi um requerimento apresentado e eles querem que o Supremo faça ali uma espécie de intervenção, que tire o presidente das redes. É difícil imaginar que isso aconteça, que tenha resultado. O que parece, neste momento, é muito mais movimento político, de marcar posto, né, de fazer uma crítica ao presidente. Então, não deve ter uma evolução, não deve evoluir isso no Supremo Tribunal Federal. Agora, tem pontos do relatório que precisam de respostas da Procuradoria-Geral da República. Então, uma vez aprovado o relatório, cabe essa análise no Ministério Público. A gente sabe que o tempo do órgão de investigação, como Ministério Público, não é o mesmo tempo da política, então não teremos uma resposta imediata. Mas esse documento vai ser levado lá ao Ministério Público para aí sim uma análise e uma resposta do Procurador-Geral.